Aí, para a gente falar da questão do negro, a gente tem que retomar um pouquinho, lembrar que o Brasil ele passou pelo processo histórico e a ideia da escravidão. Tá? Então, qual é a ideia agora? Eu vou levantar, falar um pouquinho sobre a escravidão, vou falar um pouquinho como é essa mão de obra. Não é para você pegar e simplesmente copiar, mas para você ter essa ferramenta que o Flávio levantou agora há pouco. E a partir daí você ir argumentando, né, podendo usar. Tá? Agora, para falar de mão de obra, porque eu não sou professor de redação, sou professor de história. Para eu falar de mão de obra escrava, a gente tem que fazer um contexto histórico. Né? A gente tem que lembrar que o Brasil, a partir de 1500 até 1822, a gente era colônia de quem? De Portugal. Primeira coisinha que a gente precisa saber. Eu estou trazendo aqui o contexto histórico. Tá? Então, de 1500 a 1822, o Brasil, colônia de Portugal. E quando foi abolida a escravidão aqui no Brasil? Só em 1888. Observe que, dentro da América Latina, fomos os últimos a abolir o processo de escravidão. Então, imagine as marcas que a escravidão não deixou dentro da nossa sociedade. Tá? Aí, para a parte de história, a gente dá uma olhadinha nesse processo da mão de obra, como se deu a mão de obra. Aí eu trouxe aqui, de princípio, um pequeno videozinho, rapidinho, só um pedacinho. A gente vai ver como lá no início, porque quando a gente fala de história do Brasil, nos 30 primeiros anos, de 1500 a 1530, a gente conhece como, minha gente? Brasil o quê? Pré-colonial. Okay? E quando a gente fala do Brasil pré-colonial, a mão de obra desse momento foi a mão de obra escrava negra? Não. Nesse primeiro momento, se fez uso da mão de obra o quê? Indígena. Né? Então a mão de obra indígena naquele momento também não foi mão de obra escrava. A mão de obra escrava ela vai acontecendo a partir do processo de colonização. Tá? Aí eu trouxe aqui, caramba, um pedacinho só para a gente visualizar. Aí a sátira aqui. Tá? Deixa eu ver. Navio! Navio! Avistei no horizonte uma canoa grande como um jacarandá, onde um homem branco viaja por cima d'água atravessando o mar grande. Pelo visto é um navio. Exatamente, excelência, um navio aproxima-se da nossa praia. É mais de que qualidade? Nau, bergantinho ou galeão? Não saberia me informar. Vela latina, pequeno calado, 21 passos de comprimento. Essa bicha é caravela e é francesa. Vejo que o senhor é um vencedor. É muitos anos de praia, meu chefe. Deixa que eu trato com eles. Levamos dominar, mas não conseguirão. Temos dignidade, inteligência e, acima de tudo, temos coragem. Senhor Vasco, perdoe esse inocente que me suplica pela vida. Eu é que devo desculpas ao famoso caramba, soberano dessas terras. Sua fama já corre a Europa. Sou apenas um decretário, excelência. Mas não para o rei de França que representa agora. E é em nome dele que vem propor uma sociedade comercial, chefe dos Tupinambás. Juntos ganharemos muito dinheiro. Eu ainda sou o chefe dos Tupinambás. O pau-brasil vale uma fortuna na Europa. Isso aqui tem muito. O que eu preciso é de gente disposta para trabalhar. Isso aqui tem pouco. Ó, prestação de trabalho, fala pro meu chefe, ele é o novo chefe. Minha proposta é extremamente vantajosa. Eu gerencio as vendas com exclusividade e fico com os lucros. E nós? Vocês não. Parece justo. Mais que justo. Em troca, vocês trabalham. E o que eu ganho para trabalhar? O que eu ganho para não trabalhar? Quem ganha é o país que se desenvolve, gerando empregos, aumentando a circulação de mercadorias. E vocês não precisam me pagar nada por isso. Ah, bom demais. Ele trabalha, você lucra e eu não faço nada. Pra mim tá tudo certo. O terreno é uma belezura, não tem maremoto, terremoto, furacão, nada disso. Vista consolidada. E tem a praia para as crianças, 5.000 quilômetros. E a localização? No meio do caminho para as Índias. Floresta, minério, lugar para estacionar. Dizem que pro sul tem até tal de neve. Olha, eu posso fazer pro senhor um precinho camarada, bem bom mesmo, um espelho. Mas tem que ser espelho bom. Quantos quiseres? Ah, tem até essa pedrinha aqui também, ó. Isto é ouro! Pedras de luz, a 5 luas de distância, onde o sol
se esconde atrás da montanha faiscante. O chão se cobre de pedras de luz. Os nossos antepassados ensinaram que são como estrelas caídas. Eu compro tudo. E dessas aqui, vocês não têm? Deixa na minha mão que eu arranjo pro senhor. Olha a pulseirinha. Então a ideia é também trazer esse primeiro momento, né, dentro da história, que a gente chamou do período pré-colonial. Tá? E dentro do período pré-colonial, dentro do período pré-colonial, a mão de obra nesse momento ainda não foi a mão de obra escrava negra. A mão de obra vai ser a mão de obra o quê? Indígena. Então, ó, vamos lá. Então, dentro do período pré-colonial, né, você coloca aí no cantinho, foi a mão de obra indígena. Tá? Dentro da lógica do escambo. Tá? O que foi o escambo? O que foi o escambo, minha gente? Você trocar a madeira, no caso, qual seria aí a madeira? O pau-brasil pelas famosas quinquilharias, né? Então, o que eram as quinquilharias? Espelho, faca, né, um machado e assim por diante. Então, isso eu estou trazendo um contexto histórico. De 1500 a 1530, o Brasil no período pré-colonial, sendo o período do Brasil pré-colonial, a mão de obra nesse momento foi a mão de obra indígena. Você pode dizer que foi mão de obra escrava? Não. Quando é que essa mão de obra ela vai passar a ser escrava? No primeiro momento, a partir de 1534, quando a gente fala 1534 no Brasil, é o período das capitanias hereditárias. A gente pode até voltar um pouquinho. A partir de 1530 foi a expedição de Martim Afonso de Souza. E qual era o papel, qual era o objetivo da expedição de Martim Afonso de Souza? Colonizar nossas terras, né, porque as terras, colônia de Portugal, porque a França, né, até uma sátirazinha, e a França estava fazendo comércio, explorando para o Brasil. Aí o Cristóvão Jacques escreve para o rei de Portugal, D. João III, colonizador, e diz: Majestade, ocupa as terras, ou então a gente vai perder as terras para quem? Vamos perder para os franceses. Então, a partir de 1530, você tem a ocupação efetiva. Na hora que você ocupa efetivamente a terra, aí vem depois o sistema de capitanias hereditárias, aí o índio que tinha um contato amistoso, esse contato deixa de ser amistoso. Por que deixa de ser amistoso? Porque a partir de 1530, os colonizadores querem ocupar efetivamente as terras. E as terras? Quem morava nessas terras? Os índios. Ninguém perguntou para eles, né, se podia ocupar ou não. Então houve a ocupação. Então, aí vem primeiro a mão de obra livre indígena, para depois vir a mão de obra escrava indígena, para depois vir a mão de obra escrava o quê? Negra. Né? A partir de 1548, com Tomé de Souza, aí você tem aqui a presença da mão de obra escrava negra. Ok? Então vamos lá. Agora, quando a gente fala na América como um todo, a gente tem que visualizar que a mão de obra que predominou em toda a América foi a mão de obra o quê? Indígena. A mão de obra era compulsória, era forçada, mas não era escrava. Olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá. A gente saiu do Brasil e agora estamos entrando aonde? Em toda a América. Porque isso é nem cobra. E quando ele cobra em termos de mão de obra em toda a América, predominou a mão de obra o quê? Indígena. Tá? Vamos lá. Como assim mão de obra indígena? Dentro do sistema de Mita, o que era o sistema de Mita? O índio trabalhava nas minas de Potosí, por exemplo, e no final do dia o índio recebia um pequeno pagamento. Mas aquele pequeno pagamento, você não pode configurar esse tipo de mão de obra como sendo a mão de obra o quê? Escrava. Era compulsória, mas não era escrava. Por que não era escrava? Porque no final do dia o nativo recebia o quê? Um pagamento. E outra coisa, o índio desse momento, o nativo desse momento, era uma propriedade do colonizador? Não. O outro modelo de exploração foi a encomienda. Isso eu estou falando da América Espanhola. Como assim a encomienda? O nativo trabalhava e no final do dia os encomendeiros passavam para aquele nativo o quê? A educação cristã, as missões jesuíticas, a questão da religião, o cristianismo. Resumindo, no final da atividade, no final da jornada, no final do dia, o índio está recebendo o quê? Um pagamento. Que seria o pagamento, a educação
cristã. Então, dentro da América como um todo, predominou a mão de obra escrava ou a mão de obra nativa? Nativa. Onde foi a mão de obra escrava negra em relação à América? Olha para cá. Brasil e Portugal, as Antilhas inglesas e holandesas aqui na América Central, e das 13 colônias da Inglaterra, só o sul. Todo o restante, mão de obra nativa indígena. E dentro do sistema de mita, e dentro do sistema de quê? Encomenda. Aí vamos lá, vamos avançar. E por quê? Quais os fatores para a implantação do escravismo colonial aqui no Brasil? Por que foi substituída a mão de obra indígena pela mão de obra escrava negra? Vamos voltar agora novamente para o Brasil. Vamos lá. De 1500 a 1530, a gente chamou do período pré-colonial. A partir de 1530, você tem o quê? A ideia da colonização. E dentro do contexto da colonização, a partir de Martim Afonso de Souza, você tem a introdução da mão de obra negra africana. Por quê? Agora você está substituindo a mão de obra negra africana. Veja só. Primeiro motivo, a necessidade de muita mão de obra. Como assim muita mão de obra? Porque no primeiro momento, Portugal não encontrou ouro em abundância, não. Portugal vai ter que investir em uma outra atividade. E a atividade da colonização vai ser a economia açucareira. E a economia açucareira foi dentro do sistema de plantation. Então você precisava de latifúndio, mão de obra escrava e a monocultura. Então, a necessidade de ter muita mão de obra. Mas por que não usou o nativo? A gente pode discutir aqui vários fatores. Primeiro, o nativo conhecia o território. Facilitava o quê? A fuga. Depois, o nativo, ele não tinha um sistema imunológico tão resistente. Então, qualquer doença dizimava uma tribo por completo. Depois, a atividade da agricultura dentro das tribos era uma atividade masculina ou feminina? Feminina. Aí o índio ia trabalhar na agricultura e ficava constrangido. E o grande fator é que a mão de obra escrava negra, ela foi o quê? Para Portugal, muito o quê? Lucrativa. Então, a necessidade de mão de obra, o custo do trabalho assalariado, não compensava trazer um colono lá de Portugal para o Brasil. Eu tinha que colocar a mão de obra escrava africana, porque era lucrativo e não compensava trazer de lá para cá. E você tem os lucros, que é a condição mais importante do tráfico negreiro. Tá? Então, você tem aqui toda uma lógica do processo da colonização no Brasil. Aí, como é que você pode organizar essa cronologia? Primeiro, foi usada a mão de obra indígena. Depois, a mão de obra escrava indígena. Para depois ser utilizado o quê? A mão de obra escrava negra. Pronto. E o negro? Quais as funções que eles assumiam aqui dentro do Brasil? O negro, ele vai ser usado principalmente no leito, na agricultura. Mas você tem dentro da lógica colonial, essa mão de obra escrava negra, ela foi utilizada em vários aspectos, em várias atividades. Normalmente as atividades que não requeriam um grau, vamos dizer assim, de especialização. Então você tem o negro, né, o escravo do eito, da cana-de-açúcar, mas você tem aquele escravo de ganho. Quem era o escravo de ganho? Era aquele que vendia um doce, aquele que prestava um serviço. Mas a condição desse indivíduo era a condição de escravo. Era uma condição inferior. Aí você vai observar daqui a pouco, quando o Flávio levantar lá o argumento, é que os nossos escravos, diferente da antiguidade clássica, os nossos escravos assumiram papéis dentro do trabalho, trabalhos inferiores, trabalhos que não eram valorizados. Vamos lembrar da antiguidade clássica? Para ser escravo lá em Roma e Grécia, tinha a ver com a cor da pele? Tinha a ver com a etnia? Não. Quando Roma conquistou a Grã-Bretanha, levou caucasóicos brancos. Mas quando Roma conquistou o norte da África, levou o que para dentro de Roma? Escravos negros. Agora, o escravo clássico, ele assumia funções diversas. Até cargos de gestores. Imagine quando Roma conquistou a Grécia e levou os filósofos para dentro de Roma. Aí aquele filósofo, era melhor você colocar para ele trabalhar na agricultura como professor? Como professor.
pensou? Imagine quando a Grécia levou os escribas do Egito para dentro de Roma. Era melhor você colocar aquele escriba para trabalhar na agricultura ou como um contador lá de uma loja, de um comércio? Um contador. Olha aqui a distinção. O negro, quando ganhou a alforria aqui no Brasil, o trabalho que ele vai assumir depois era um trabalho de destaque dentro da nossa sociedade? Não. Em Roma, o indivíduo era o gerente da loja, mas era escravo. Aí conseguiu a alforria. Aí esse indivíduo era absorvido dentro da sociedade. E outra coisa, e se ele fosse branco? E no Brasil, mesmo o negro, quando ganhava a sua liberdade, a sua alforria, por muito sangue, por muito trabalho, logo depois, para ele ser inserido novamente dentro da dinâmica, dentro da sociedade, esse indivíduo, ele vinha para dentro da sociedade com preconceito ou sem preconceito? Preconceito, porque o trabalho manual era visto como algo pejorativo. Tá? Não é? Então, olha aí, minha gente. O tema é, no Brasil, o preconceito contra os negros é pela cor que eles têm ou pelo dinheiro que eles não têm. O tema é esse, não é isso? Provavelmente, todos vocês, na hora que a gente olhou esse tema, o que foi que a pessoa pensou? O processo colonial. Não é verdade? Então, o processo colonial da gente é um ponto de partida, não é? Mas não, veja, o que é que eu acho que vocês fazem? Vocês acham que a história só serve como introdução. Não, a história também, nesse caso, pode servir como argumento, não é? Então, como foi que eu comecei a arrumar aqui? O processo colonial e, não é? Processo colonial e escravidão no Brasil. Então, o que é que a gente poderia fazer aí? O que a gente chama de alusão histórica, não é? Você introduz fazendo uma colocação histórica. Não é verdade? Tá certo? Bom, aí vejam o que foi que eu fiz. Pronto. Tá aí o processo colonial e a escravidão no Brasil. E aqui o que é que a gente tem? A gente tem o primeiro desenvolvimento. O primeiro desenvolvimento, eu falaria do tipo de escravidão. Principalmente os negros eram escravizados pelos senhores brancos. Então veja, a cor, ela fica como uma coisa importante nessa marcação social. Por quê? Porque as pessoas que são filhos de pretos são pretos. E as pessoas que são filhos de brancos são brancos. Então a marcação ela fica o tempo todo. É diferente da Grécia. A Grécia não há essa marcação na cor. E aqui há. Mas vejam, minha gente, que eu não vou escrever a mesma coisa. Se eu estivesse falando, não é? Se eu estivesse falando só da pobreza, aí o argumento seria outro. Mas um tema me pede para pensar se o preconceito é pela cor deles ou pela pobreza deles. Não é? Então veja o que foi que eu fiz no D2. A pobreza, veja, já existe uma dificuldade étnica. Por quê? Porque o escravo era sempre negro. Não é? Cadê aquele episódio que eu já contei para vocês? A minha sobrinha, lembram? Eu acho que eu já contei eu tenho uma sobrinha negra. E eu levei o retrato dela para mostrar a minha cabeleireira. Irmã da moça do Conselho Tutelar que trouxe ela pra gente. Tá certo? Quando eu cheguei no cabeleireiro, aí eu disse, olha que coisa linda. Aí ela tava linda no retrato. Aí uma senhora estava sentada assim no cabeleireiro. Aí disse, eu posso ver. Eu pensei, sabe o quê? Não vai dar certo. Aí eu, claro. Aí entreguei. Eu olhei o retrato da minha sobrinha e disse assim, com quem é que essa menina vai casar? Veja. Vamos ver o que foi que essa moça pensou. Bora. Ela pensou assim. A família dessa maluca tirou essa menina do lugar dela. Aí, veja, agora ela é uma negra de classe média. Na classe média ela vai casar com quem? Porque não tem negro na classe média.
Ela não pensou isso? Aí a pergunta foi assim: com quem é que essa menina vai casar? Aí eu disse: com seu neto. Mas veja, não é? Veja como ficou marcado pela cor essa questão, não é? O negro e o descendente do negro, eles ficaram com essa marcação étnica na nossa sociedade. O negro até hoje é mais pobre, mais flagrado, mais preso e mais condenado. Então há uma questão étnica aqui no Brasil, não é? Então observe, o tipo de escravidão. Os negros eram escravizados pelos senhores que eram brancos. E isso, do ponto de vista étnico, se eterniza. Não é? Então, a pobreza se soma às dificuldades étnicas. As dificuldades existem. A gente não gosta, não, de dizer isso, nem de pensar isso. A gente pensa assim: o preconceito é econômico, é social, não é étnico. Poxa, como se isso livrasse a gente de ser preconceituoso. É o mesmo preconceito. Não é? Então, olha aí. A conclusão: o negro sofre duplo preconceito no país. Estão vendo? Onde foi que eu usei a informação do período colonial? Na introdução. Mas eu poderia não fazer isso. Quer ver? Olha aí. Eu poderia começar, é o mesmo tema. No Brasil, o preconceito contra os negros é pela cor que eles têm ou pelo dinheiro que eles não têm. Aí eu poderia botar assim na introdução: o negro ainda enfrenta diversas dificuldades no Brasil. Ele é, olha aí, como foi que eu disse, mais pobre, mais flagrado, mais preso, mais condenado. Olha, o fato de ele ser mais flagrado chega a dar uma dor, não é? Mas é um vigilante que está tomando conta de uma loja. Aí entra um negro na loja e ele diz assim: esse cara vai roubar. Aí fica de olho que ele é mais flagrado, mais preso e mais condenado. Veja. Negócio complicado isso, né? Então, olha aí, o negro ainda enfrenta diversas dificuldades no Brasil. A causa, olha onde entrou, minha gente, a escravidão do período colonial. No levantamento de causa dessas dificuldades que foram introduzidas. Estão vendo? Então, o que foi que apareceu aqui, minha gente? A escravidão não apareceu como alusão histórica na introdução. Apareceu como argumento. Não é? Então você pode levantar: a causa é a escravidão no período colonial. Tá certo? Porque o que é que eu estou percebendo no texto de vocês? Vocês acham que a história só serve para introduzir o texto? Não é não, minha gente. A história também serve para o argumento. Então, o negro ainda enfrenta diversas dificuldades. Essa é a opinião da pessoa. E aí o que é que o conhecimento de história está fazendo? Balizando, justificando a opinião dela. Não é? Então, consequência: o negro vive à margem da educação de qualidade, dos melhores empregos, das possibilidades de acesso à renda, dos bens culturais. Não é? Como é que a gente está tentando consertar isso? Aí é um tema super polêmico, não é? Que é com as cotas. Por quê? Porque, na verdade, ele fica à margem. E aí, olha aí a conclusão: o negro sofre duplo preconceito no país. A mesma conclusão do outro. Mas o que foi que eu fiz aqui? Aqui eu arrumei, olha, eu selecionei e eu apresentei e organizei de uma forma diferente. Não é? Vamos voltar? Vamos voltar. Olha aí. Vamos voltar. Vamos lá, olha aí. Como é o nosso desafio? Aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento e selecionar
relacionar e organizar. Então, são os dois os desafios. Eu não só seleciono o argumento, como eu tenho que prestar atenção a como é que eu vou apresentar o argumento. Estão vendo? Então, a escravidão, no primeiro texto, na primeira organização, o que foi que eu botei? O processo colonial imediatamente na introdução. No segundo texto, eu fiz diferente. Por quê? Contanto que essa argumentação seja lógica, qualquer um. O que é que eu percebo de vocês? Vocês acham que o processo colonial só serve, primeiro, é um coringa, vocês apresentam o tempo todo ele, esse argumento, não é? E, além do mais, sem organizar de forma lógica. Não é? Vamos lá? Vamos lá. Qual é a próxima? Democracia. Garantia de igualdade e respeito às diferenças. Eita, já quero conversar uma coisa com vocês aqui. O primeiro tema era um problema, não era? Olha, o negro, como era? Veja, tem a ver com a cor da pele, a situação dele hoje, ou tem a ver com a falta de dinheiro, falta de acesso à renda? Então, eram dois problemas, não é? Falta de acesso à renda ou cor da pele? Mas era para a gente discutir os problemas do negro na sociedade da gente. Confere? Democracia é um problema. Garantia de igualdade é um problema. Respeito às diferenças é um problema. É diferente. Não é? Aqui eu vou atrás das causas. Aí todo mundo diz assim, já sei, toda a relação que eu vou fazer, eu vou levantar causa e consequência. Levanta a causa e consequência aqui. Duvido. Duvido. Olha, a estratégia que você vai escolher vai depender do tema. Ó, em relação ao tema, não dá para você ter um argumento coringa, nem dá para você ter uma estratégia de desenvolvimento coringa. Eu pude levantar causa e consequência no primeiro tema. E agora? Vamos lá. Então, quando a gente fala de democracia, né, dentro do segundo tema, a gente faz novo contexto histórico, a gente lembra da democracia nascendo lá no mundo antigo clássico, né? A gente lembra de que civilização no mundo antigo clássico, a gente, a Grécia, né? Clístenes, né? Criando a democracia, o conceito de democracia. Agora, quando a gente lembra o conceito de democracia clássico, da antiguidade clássica, da Grécia, especificamente da Grécia, a gente compara com o nosso conceito de democracia. A democracia grega era diferente da nossa democracia. Era ou não era? Era. Vamos levantar algumas ideias? Vamos lá. A democracia clássica, primeiro, a gente disse que era uma democracia direta. Como assim direta? O próprio cidadão ia até a Ágora e levava a proposta. Eu quero que Atenas vá à guerra. Aí você ia lá, pá, voltava. O próprio cidadão. A nossa democracia, a gente diz que ela é indireta ou representativa. Vamos lá. Na antiguidade clássica, a democracia era o quê? Direta. Na atualidade, a nossa democracia ela é o quê? Indireta ou representativa. Eu preciso escutar a proposta do meu candidato. Eu preciso assistir o horário eleitoral. Não é para dar gargalhada, não é fazer piada, não, né? Eu preciso escutar o horário eleitoral, por quê? Porque eu tenho que escutar o indivíduo, a proposta de governo dele, as ideias, as teses, porque eu vou votar nele, né? Dou o voto a ele, e lá no Congresso, quem vai me representar é ele. Então, dentro do mundo clássico, a democracia era direta, era o próprio cidadão que ia lá e votava. E no caso nosso, a nossa democracia, a gente fala que ela é o quê? Indireta, tá? Ou representativa. Apesar que nossa Constituição de 88, ela dá o poder para que o cidadão faça uma proposta de lei, né? Aí é levantado
assinaturas, etc, leva para o Congresso e o Congresso lá, né, conduz, como aconteceu com a lei da ficha limpa. Foi uma proposta do povo, saiu da rua, tá? Então vamos lá. Então, duas ideias que a gente já está levantando aqui. Uma outra questão. Quando a gente fala da antiguidade clássica, a democracia ali ela era restrita. Por que era restrita? Quem era considerado cidadão em Atenas? 10% da população. E quem eram os 10% da população em Atenas? Quem era filho, descendente de pais e mães atenienses. Agora, em Atenas tem a ver com a renda, a cidadania? Não. Você podia ser um tetas, né? Você podia ser um eupátridas, né? Um bem-nascido, um poderoso, um aristocrata. Mas você podia ser um trabalhador livre, pobre, mas sendo filho de pai e mãe ateniense, você tinha um título de quê? De cidadão, tá? Aí quando a gente compara com a nossa democracia atual, ela é mais abrangente. Ela vai englobar, a partir da Constituição de 88, uma quantidade maior de indivíduos. A gente vai ver daqui a pouquinho em relação às nossas constituições. Então, a primeira ideia que a gente levantou aqui em história são modelos democráticos, modelo de democracia lá no mundo clássico e aqui. E lá em Atenas, por que só era 10%? Quem ficava de fora de ter o título de cidadão em Atenas? Mulheres, estrangeiros, né, os metecos, os escravos e o menor. Okay? Então esses indivíduos caíam fora do processo, por isso apenas 10% da população é considerado cidadão. Então pode confundir população com cidadão. Aí vamos lá. Isso vai passando. Quando a gente entra dentro da idade contemporânea, com a Revolução Francesa, né? O grito de liberdade, igualdade, fraternidade, a gente observa que a democracia, né, no aspecto do Ocidente, ela vai ser ampliada. Por que ampliada? O que era que a gente tinha antes da Revolução Francesa, dentro da Europa especificamente? A estruturação do antigo regime. E quando a gente fala do antigo regime, a gente está falando do quê? Quais são as características do antigo regime? O poder do soberano era limitado ou ilimitado? Ilimitado. A gente diz poder absoluto. Tá? Outra coisa, esse soberano poderia articular dentro da economia, que a gente chamou de mercantilismo. E a sociedade do antigo regime era uma sociedade que permitia a mobilidade social ou era estamental? Estamental. A posição do indivíduo era determinada pelo seu nascimento. Nasceu camponês, morre camponês, nasceu nobre, morre nobre. Em raras exceções você vai ter uma certa mobilidade. Agora, para derrubar o antigo regime, foi preciso uma mudança de mentalidade. Foi preciso mudar a cabeça. E mudar a cabeça nesse momento, a gente está falando de que ideias? Das ideias iluministas. São ideias que valorizam a razão, são ideias que vai falar de mudança, de transformação. Observe que foi necessário uma mudança de mentalidade para a gente falar dessa novo modelo de democracia. Aí quando a gente fala dessa mudança de mentalidade, a gente lembra dos filósofos ou dos pensadores iluministas. E o iluminismo é do século XVIII e é um movimento que vai valorizar a explicação baseada na razão. Então, em detrimento da tradição, em detrimento da religiosidade, que era o que predominava no antigo regime. Aí vamos lá. O primeiro representante iluminista, quem era? John Locke. Tá? O que é que John Locke dizia? Todo indivíduo tem direito à vida. Todo indivíduo tem direito à liberdade. Todo indivíduo tem direito à propriedade privada. Tá? Aí botei aqui. Direito à vida, direito, né, à vida. Eu levantei qual foi a outra ideia? Liberdade e direito à propriedade. Direito à vida, liberdade e propriedade. Observe que ele está valorizando também a propriedade. E na hora que a gente valoriza a propriedade, a gente começa a excluir o grupo. Começa ou não? Porque tem quem tem e quem não tem. Mas já é um avanço. Vamos lembrar do antigo regime? Quem podia, né, ter esse direito à vida, direito à liberdade? Liberdade, quando eu falo aqui, é de expressão, liberdade de pensamento. E essa liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade religiosa, na estrutura do antigo regime, o indivíduo ele tinha essa liberdade? Não, porque tudo era conduzido pelo antigo regime. Vamos lá. Aí a gente tem o Barão de Montesquieu. O que foi que o Barão de Montesquieu ele trouxe para dentro da ideia da cidadania, a ideia, né, de democracia?
ele traz para dentro da ideia da cidadania a divisão dos poderes. Aí coloca aí, divisão dos poderes. Quais são os poderes? Legislativo, né? Responsável por preparar e elaborar as leis. O poder executivo, responsável pela administração. E o poder judiciário. Porque o poder judiciário vai julgar o que o legislativo fez. E são poderes harmônicos. Não tem um maior do que o outro, tem um mais forte do que o outro, não. Na lógica brasileira, nossa República Federativa está dentro do princípio do Barão Montesquieu ou não está? Tá, porque a gente, na nossa estrutura, há uma divisão dos três poderes. Foi o que a gente viu agora há pouco lá dentro do Congresso. Uma maior confusão. Foi ou não foi? O Congresso querendo criar uma lei proibindo a criação de novos partidos. E essa lei fere o quê? A nossa Constituição. Aí foi para o Congresso, o que foi que o Supremo disse? Isso é inconstitucional. Isso não pode ser votado. Aí começou aquela discussão. Mas isso aí fica para outro momento. Estou trazendo aqui a ideia da história que você pode usar como base para lançar lá dentro. Você pode citar um pensador desse? Pode. Agora você só pode citar dentro da sua redação se a estruturação da redação fizer sentido. Tá? Couber ali dentro, do que você está falando. Então vamos lá. Aí você tem o Voltaire. E Voltaire, o que ele trouxe de novidade em termos desse avanço da cidadania? Voltaire, ele vai fazer uma crítica à intolerância praticada pela igreja. Vai condenar a intolerância, né, religiosa que a igreja católica dizia. Porque quando a gente fala da igreja católica, a gente está lembrando que a igreja lá na Idade Média e a igreja na Idade Moderna, ela justificava o antigo regime. A gente lembra de quem? Jean Baudin. A gente lembra de quem? De Jacques, né, cuidado com a pronúncia, né? E a gente observa que esses teóricos justificavam o quê? A centralização política. Então, Voltaire vai fazer uma crítica à intolerância, né, religiosa. Bora lá. E Rousseau. De todos, o mais o quê? Radical. De todos, o mais radical. Por que foi o mais radical? Porque Rousseau trabalhou a concepção de contrato social. E o que era o contrato social de Rousseau? Tá? Resumidamente aqui. O que era que dizia o contrato social de Rousseau? Que o governante tinha que obedecer à vontade de quem? Do povo. Se o governante não obedecesse à vontade do povo, se o governante fosse tirânico, aí qual era o poder que o povo tinha? De tirar do poder. Aí coloca aqui, contrato social, o governante tinha que obedecer à vontade ou desejo do povo. Ele não podia agir de forma tirânica, porque se ele agisse de forma tirânica, ele seria colocado para fora. Tá? Aqui é a ideia do contrato social de Rousseau. Então, o que é que a gente está discutindo? A democracia na antiguidade clássica e a ideia, o avanço do conceito de cidadania dentro com as ideias iluministas. Aí vamos para frente. E no Brasil? Coloque assim, avanço da cidadania no Brasil. É uma outra temática do Enem. E quando a gente fala no Brasil, não está indo no seu material, a gente vai ter que anotar agora. Tá? O avanço da cidadania no Brasil, a gente vai ter que trazer, falar um pouquinho, só a principal ideia de cada constituição. Foram 7 constituições. Aí a gente vai fazer a seguinte análise. Foi um avanço ou um retrocesso na cidadania? Tá? A ideia agora é a gente discutir cada Constituição e pensar se foi um avanço ou foi um retrocesso. Bora, a nossa primeira Constituição, qual é o ano dela? 1824. Que genericamente ela ficou conhecida como a Constituição da Mandioca. É verdade que a Constituição da Mandioca foi um anteprojeto de 23, mas genericamente ficou com uma de força de 24. Mas a Constituição de 1824 é a primeira Constituição brasileira pós o processo de independência. Só que essa Constituição, ela pregava a divisão de 4 poderes. E tinha um poder que era mais forte que todos. Qual era esse poder? Poder o quê? Moderador. Só que essa Constituição, ela restringiu o acesso à cidadania. Porque quem era cidadão nesse momento? Quem tivesse renda. Então, a Constituição de 24, se a gente pensar no aspecto da cidadania, com o poder moderador, com o voto censitário, foi um avanço ou um retrocesso? Um retrocesso. Negócio aqui, tá? Poder moderador e voto censitário. Voto censitário é baseado no quê, minha gente? Na renda, tá? Voto censitário, baseado na renda. Vamos lá.
Aí vem a segunda Constituição. Que a segunda Constituição ela vai nascer dentro da lógica do regime republicano. Olha lá, 15 de novembro de 1889 foi proclamada a nossa República. Em 1898, né? Nossa, agora, né? 15 de novembro de 1889, né? 1889. Aí vem lá, né? A 15 de novembro de 1889, a nossa proclamação da República. Porque 88 foi o quê? Foi a lei, foi o quê? A abolição. Tá? Aí vamos lá. Aí por isso aqui tá errado, né? Tá, não é isso? 1891, né? 1891 vem a primeira Constituição Republicana. Em 1891, a primeira Constituição Republicana. Vamos lá. Quando a gente falou da primeira Constituição Republicana, ela vai avançar no aspecto da cidadania. Por que ela vai avançar? Olha só. Aqui vai falar na divisão dos três poderes. E os poderes harmônicos. Quais são os três poderes? Judiciário, legislativo e executivo. Olha só. Poderes harmônicos. Isso quer dizer que tem um poder maior que o outro. Ou melhor, não tem um poder o quê? Moderador. Primeira coisa, não tem um poder moderador. Outra coisa que a Constituição de 88 ela traz como avanço, se a gente comparar com a de 24. O voto agora deixou de ser censitado. Aqui é sufrágio universal masculino. Coloca aí. Sufrágio universal masculino. Quando eu falo, quando eu falo sufrágio universal masculino, eu estou dizendo quem tem direito a votar dentro do Brasil? O homem. Agora só que tem algumas exceções. Ó, não podia ser analfabeto. Imagina, eu estou falando aqui no Brasil no final do século XIX. Não podia ser analfabeto. Não podia ser o menino, aquele homem marginalizado. Não podia ser o clero enclausurado. Não podia ser o soldado, o militar de baixa patente. No caso, o soldado em cabo. Resumindo, em comparação a 24, foi um avanço, mas ainda há uma restrição. Grande ou não dentro no aspecto da cidadania. Então, eu coloquei assim: sufrágio universal masculino, divisão dos três poderes. Sufrágio universal masculino, divisão dos três poderes. Comparado a 24, foi um avanço ou não foi? Foi, mas restringia poder, restringia direitos aí. Restringia ou não? Né? Questão da mulher, questão do analfabeto e assim por diante. Vamos lá, a terceira, 34. Quando a gente fala de 1934, a gente lembra da era Vargas. A era Vargas vai de quanto a quanto? 1930 a 1945. A era Vargas. Vamos lá, a era Vargas. Essa Constituição, ela vai trazer como novidade, essa Constituição, como novidade, as leis trabalhistas. Então tem leis trabalhistas. Aí dentro dessa Constituição vai vir salário mínimo, vai ser instituído o salário mínimo no Brasil. Dentro dessa Constituição, há férias, né? O direito de férias vai ser remunerado, salário mínimo, né? Direito de férias remunerado. E dentro dessa Constituição vai contemplar também o voto feminino. O voto feminino. Contemplou o voto feminino. Se a gente comparar a Constituição de 34 com a Constituição de 1891, foi um avanço ou um retrocesso da cidadania? Um avanço ou um retrocesso? Avanço. Só que dentro da era Vargas, Vargas também foi um ditador. A partir de 37, Vargas vai impor o Estado Novo. Aí, como ele agora passa a ser um ditador, a Constituição de 34, que trazia algumas garantias individuais, essa nova Constituição de 37 vai abolir essas garantias individuais. Porque a Constituição de 37 é uma Constituição com conotação fascista. Ela ficou conhecida como a polaca. Aí bota aí, entre aspas, polaca fascista. Se é fascista, as liberdades individuais, né, foram suprimidas. Aí vem a censura, aí vem o controle,
né, o toque de recolher, o estado de sítio. Aí é o que você está percebendo. Se você comparar a Constituição de 37 com a de 34, foi um avanço ou um retrocesso à cidadania? Um retrocesso. Coloca aqui, um retrocesso. Aí vem 45, o processo de redemocratização, termina a era Vargas, e nas eleições quem vai ser eleito é o Dutra. Dutra é eleito dentro do processo de redemocratização, depois do Estado Novo. Aí quando o Dutra é eleito, a Constituição em vigor, que é 37, não faz sentido. Porque o regime agora é democrático, né? Pelo menos na teoria. Aí foi lançada a Constituição de 46. A Constituição de 1946, ela vai beber, os seus princípios são pautados na de 34. A Constituição de 46, você bota assim, princípios pautados na de 34. Princípios pautados na de 34. Se os princípios são pautados na de 34, se você comparar de 1946 com a de 37, foi um avanço ou um retrocesso à cidadania? Um avanço. Porque a de 37 é uma Constituição fascista. Né? Fascista. Então, de 64 até 1985 foi o regime ditatorial. E para o regime ditatorial ser implementado no Brasil, foram assinados vários atos adicionais. O ato adicional número 1, o ato adicional número 2, e dentro do ato adicional número 2, surgiu, né, essa que seria a Constituição de 67. E a Constituição de 67, ela vai contemplar Lei de Segurança Nacional. O Estado pode usar a força, se o Estado, né, pode usar a força, se o Estado achar que você é contra a soberania. Na lógica da Guerra Fria, se você fosse um tal de comunista. Aí as liberdades individuais, elas foram suprimidas nesse momento. Tá? E a lei da imprensa, que é a ideia da mordaça. Então, a censura, ela vai aparecer dentro da Constituição de 67. Se eu comparar a Constituição de 67, que foi implementada em plena ditadura militar, com a Constituição de 46, foi um avanço ou um retrocesso na cidadania? Um retrocesso. E terminamos, né, rapidamente, só trazendo aqui uma ideia para que você possa colocar no seu texto, vem a Constituição de 1988. Essa Constituição ela ficou conhecida como a Constituição Cidadã. Né? Coloca aí, Constituição Cidadã. E essa Constituição, ela vai trazer como inovação, fica facultativo o voto do analfabeto. Ah? Então, é facultativo 16 a 18 anos. É facultativo a partir de 60, né? Quando é o idoso, facultativo de 60 anos. Então você imagina que essa Constituição, ela garantiu, ela ampliou a cidadania. A Constituição de 88, ela disse que o crime de racismo é inafiançável e não prescreve. Então observe que é um avanço no aspecto da cidadania. A Constituição de 88, ela vai modernizar as leis trabalhistas. E a Constituição de 88, ela é considerada, né, o doutor Ulisses, que trouxe essa expressão, a Constituição Cidadã, que é que está em voga hoje, na atualidade. E a Constituição de 88, se você comparar com a de 67, foi um avanço ou um retrocesso à cidadania? Um avanço. Tá? Não é? Agora veja, agora a gente vai trabalhar o tempo, né? Democracia, 2 pontos. Garantia de igualdade e respeito às diferenças. Aí veja, o menino puxou o argumento de democracia na Grécia. Era possível? Era. Não é verdade? Então, ele sabe alguma coisa sobre a democracia na Grécia e ele começou fazendo o que a gente chama de alusão histórica. Não é verdade? Então, ele selecionou. O que é que a gente vai ter que fazer? Selecionar o argumento e agora organizar. O que é que a gente tem que fazer antes de começar a escrever? A gente tem que fazer esse planozinho aqui.
esse plano, ele garante ordenação lógica das suas ideias, não é? Então você faz uma previsão das ideias que você vai usar. Por exemplo, você diz assim, meu Deus, amanhã eu tenho que fazer tanta coisa. Peraí, deixa eu fazer aqui uma lista das coisas que eu vou fazer. Quando a gente prevê, aí a gente diz assim, vai dar certo. A previsão é um jeito de ordenação, não é? Então, o menino selecionou o quê? O argumento da democracia no mundo antigo. A presença de desigualdades de acesso à cidadania, escravos e mulheres. Então, na Grécia Antiga, havia democracia? Havia. Foi lá que ela nasceu? Foi. Mas veja, se hoje a gente aceita uma coisa dessa. Não é? Então você apresenta a democracia e, olha aí, as desigualdades de acesso à cidadania que havia na Grécia Antiga, não é? Bom, no D1, aí a gente poderia levantar de lá para cá, né, passando pelo Iluminismo e pela Revolução Francesa. As ideias do Iluminismo e a Revolução Francesa tornaram inaceitável uma democracia com tais características. Não é? Então veja, o que é que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo o que a gente chama de ordenação histórica. Primeiro a Grécia, depois a Idade Moderna, depois a portinha da Idade Contemporânea. A gente fez uma ordenação histórica. Estão vendo? Então, D2, atualmente, estamos fazendo um aperfeiçoamento dessas garantias. Que informação a gente podia trazer para cá? Toda a informação dessa ampliação à cidadania. As constituições, o vai e volta, não é? Os retrocessos, os progressos, não é verdade? Então, o que é que a gente está vendo aqui? Não de forma linear, mas a gente está fazendo exatamente o aperfeiçoamento dessas garantias, dia a dia. Não de forma linear e organizada, não é? E aí, no final, uma democracia é uma construção contínua. Então, é como se a gente botasse a palavrinha ali no horizonte, ó, democracia, e a gente fosse o tempo todo se aproximando dela. É claro que ela perfeita, garantindo a todos igualdade e respeito às diferenças, inclusive porque a gente né? Vamos lá, vamos pensar comigo. Vamos pensar comigo? Uma vez eu li um artigo que eu achei o título dele lindo, era assim, quem cabe no seu todos? Eu achei isso lindo. Quem cabe no seu todos? A gente pensa assim, educação para todos. Educação para todos. Quando a gente estava dizendo assim, educação para todos, aí a gente botou 97% de nossas crianças na escola. Quando a gente acabou de botar quase todas as crianças na escola, aí a gente começou a pensar assim, e a criança com síndrome de Down? Aí, ó, a gente tinha uma democracia aqui, aí a gente já fez assim, não é? Olha, se é para todos, então, esse menino com síndrome de Down, que é esse restinho aqui, ó, que não estava na escola, agora a gente vai arranjar um jeito. Não é? Quando a gente botar todo mundo na escola, a gente vai começar a pensar, sabe o quê? É preciso melhorar essas coisas. Não é? É preciso fazer um esforço social para a gente garantir qualidade de educação. Aí o que vai acontecer? Esse círculo, ele vai ter que aumentar. Não é? Então, é um processo histórico. Cuidado, porque veja o que você podia fazer. Você podia lascar o povo do Brasil aqui. O Brasil não garante igualdade e não se respeita no Brasil a diferença. Aí você ia passar o texto todinho falando de problemas. E é isso que ela está discutindo. Está vendo? Olha o perigo.
baixa o juiz de novo, mete o pau, né? Mas não é isso, você tem que falar de democracia. Você tinha que falar de garantia de igualdade, de respeito às diferenças, não é? Próximo plano, vamos lá? Olha aí. Em vez da Grécia Antiga, o menino selecionou democracia no... Ó. Em vez não é? O menino trouxe a Revolução Francesa. Tudo bem. Não é? Selecionou bem. Um selecionou democracia da Idade Antiga e o outro selecionou Revolução Francesa. Agora o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a organização. Então lá vamos. A Revolução Francesa trouxe novos paradigmas para o Ocidente. Aí o que é que a gente sabe, minha gente? A gente sabe o quê? A gente sabe que antes, na Idade Moderna, as pessoas não eram iguais. Não tinham direitos iguais. E a partir da Revolução Francesa, o que foi que aconteceu? Agora a gente tem que pensar com a palavra igualdade no meio. Novos paradigmas, não é? Consequência, mudança de mentalidade. Consequência. Eu não mudei causa, mudei? Se eu mudasse causa, eu ia me perder. Causa da Revolução Francesa. Pronto, lascou, eu ia me embora. Não é? Aqui não. Consequência, a mudança de mentalidade. Lutas pela garantia de igualdade e respeito à diferença. Olha o tema chegando. Atualmente, o aperfeiçoamento dessas conquistas e a conclusão. Uma democracia é uma construção contínua. Mas um menino que gosta de viver perigosamente na beira do abismo, sabe qual foi o argumento que ele selecionou? A ditadura militar. É possível? É. A gente não pode, não é? A gente pode, olha aí, num tema desse, a gente pode pegar e trazer a discussão, lá vamos, do problema para a solução. O que é que a gente não pode fazer? Trazer ditadura militar, porque se você botar ditadura militar, causas da ditadura militar, consequências da ditadura militar. Veja, qual é o tema? Democracia. Democracia. Estão vendo, lindos? Não pode se perder. Então, ditadura militar no Brasil. Lutas pela democratização do país começaram a trazer garantias. Garantias de respeito às diferenças, garantias de igualdade. Olha, imediatamente eu apresentei ditadura militar, mas olha como eu já cheguei no tema no segundo parágrafo. Não é isso? Então, houve ditadura militar? Houve. Agora, as lutas pela democratização começaram a trazer garantias de igualdade e respeito às diferenças. D2. Dia a dia a sociedade brasileira aperfeiçoou esse processo. Discussões, lutas, leis, punições. Posso inclusive botar a palavra arte aqui, não posso? Eu poderia por aqui falar de, se eu tivesse condições, de Chico Buarque de Holanda? Podia, né? Se eu tivesse condições, eu podia trazer. Não é verdade? Lá no Negro, aquela primeira. Se eu tivesse condições, eu podia trazer Machado de Assis? Podia. Podia trazer Lima Barreto? Olha, Castro Alves? Podia. Podia. Ficava bonito que só. Não é? E também, a gente só não vive de realidade, né? A gente também vive de beleza, né? Uma democracia e uma construção política. Não é? Então, o argumento, o ponto de partida foi diferente. Mas a ordenação garante o trabalho do tempo. Estão vendo, lindos? Vamos lá? Vamos para frente. Mobilidade urbana, desafio social, político e ecológico. O que foi que aconteceu? Foi um simulado esse.
daqui do núcleo, não foi? Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Só para vocês começarem a pensar. Vocês falaram de mobilidade? Vocês falaram de mobilidade ou falaram de engarrafamento? De engarrafamento. Eu pedi vocês falarem de mobilidade. Vocês só falaram de engarrafamento. Mobilidade urbana, desafio social, político e ecológico. São ações que a gente tem que empreender. Não é um desafio, não é um problema, não. É um obstáculo que a gente tem que vencer. Não é? Então, é uma coisa que a gente tem que vencer aqui nesse campo social, aqui nesse campo político e no campo ecológico. Vamos lá? Pronto. Aí quando a gente entra dentro de história... Primeiro o projeto dos automóveis, depois você, tá? Coitado, eu fui fora. Projeto dos automóveis, projeto dos automóveis e aqui o trânsito adverte. Se sair de casa, não dirija. Né? Eu tenho um sonho. O sonho é o seguinte, daqui a 5 anos, um motorista ser como um fumante. A pessoa pergunta assim, como foi que você veio? A pessoa diz, de carro, aí a pessoa faz. Não é? Porque não é assim com o fumante, né? Era assim com o fumante antigamente. Não. Fumante, todas as atrizes, todas as novelas, todos os atores fumavam e era considerado elegante. E hoje? A gente fumava dentro de bar, eu sei que eu fumava, eu era fumante. A gente fumava dentro de bar, dentro de avião, tinha uma parte assim, fumante. O ar-condicionado pegava de um lado e levava para o outro. Pois é. Não é? E agora, quando a gente chega no shopping, tem uma pessoa do lado e fora do shopping. E a pessoa diz assim. Né? Quando você vai dizer assim, o príncipe da minha vida, aí você pensa assim, não fumo. Né? Se Deus quiser, daqui a uns 5 anos, o motorista estão assim. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Pois é, se Deus quiser, coitado de Deus, ele não tem como, será? Então vamos lá. Aí, para dentro de história, o que a gente podia trazer para te ajudar aí, né, você pegar lá um gancho de história? A gente podia pensar... Peraí, deixa eu dizer uma coisa. É porque é assim, a pessoa diz assim, toda vez que pega um tema, aí a pessoa diz, vou falar do período colonial. Mas você acredita que nesse tema, mobilidade urbana, aí o povo, no período colonial, como no período colonial? No período colonial só tinha cavalo, né? Como foi que aconteceu? Né? Veja, se você for usar o argumento, não é um argumento decoreba. Você vai ter que usar diferente. Pronto, já vamos ser diferentes, né? Então, dentro do período colonial, se a gente quiser trazer, a gente tem que falar da ideia, da lógica da urbanização. A gente precisa começar a comparar qual é o modelo de urbanização que Portugal trouxe para o Brasil. Vamos pensar. Isso aqui é o mapa de Olinda. Olha só, olha o mapa de Olinda, só para a gente ter uma noção, né? As ruas, né? Torcidas, né? Estreitas, a atividade de classe, né? Hoje vocês têm uma atividade de classe, né, gente? Obrigado. Guardar aqui. E com a redação é não. Uma redação. Não, não se preocupe. Ok? Então vamos lá. Então quando a gente. Guarda aqui na porta, ninguém sabe, viu? Então quando a gente fala da urbanização, a gente lembra do período colonial, a gente precisa pensar como Portugal pensava no modelo de cidade. Aí você lembra de Olinda, como são as ruas lá em Olinda? Largas, simétricas, né? Estreitas, né? Curvas, aí um bequinho, né? Não sei o que, e uma ladeira. Primeiro, a Portugal priorizava as regiões altas, né? Então se a gente pensar, a parte antiga da capitania de Pernambuco fica exatamente lá, que seria Olinda, que é a parte alta. Se a gente pensar a parte antiga da cidade de Salvador, é a parte baixa ou alta? Alta. Então Portugal priorizava as regiões mais altas. É uma questão estratégica, de defesa. Porque de cima você viu o inimigo.
Tá? Agora, não tinha uma preocupação na lógica urbanística, de ser uma cidade simétrica, de ser uma cidade prática. Era mais um jeitinho. Agora imagina, aí você vem na Agamenon Magalhães, né? Bem lá, né? Aí entra pro Recife. Aí o que é que você pega lá dentro do Recife? Eu vou bem estreitinho, né? Aí então você vem na Agamenon, aí pega aqui a Rosa Silva. Como é que você pega a Rosa Silva? Você vai indo. Tá? Então, porque o modelo que foi proposto por Portugal, em termos da sua lógica colonial, na seu processo de urbanização, não foi um modelo simétrico, não foi uma cidade prática. Você vê essa cidade bem, né, vamos dizer assim, com ruas estreitas e assim por diante. Está aqui o mapa de Olinda. Olha, lá vem os holandeses para o Brasil. Eu posso citar na sala, na ideia da mobilidade? Pode. Então você tem que saber usar. Vamos pensar, olha a Nova Maurícia, olha o modelo de cidade que a Holanda trouxe para a gente. Olhe como é simétrica, olhe como, para a ideia de trânsito, de fluidez, uma cidade dessa mesmo. Olha para cá, olha como está aqui, curva de né? Pronto, olha o outro lado de cá, cadê? Olha para cá, olha como é simétrica. É aquela parte ali da cidade do Recife, que seria, né, a vila de Antônio Vaz, ou o bairro de São José. Né? Você tem do outro lado a praça, a ilha do Recife, que é o Recife antigo, que a gente conhece, a Rua do Jesus, Marco Zero. Então aquela ilha antes, né, que tem ali a Rua do Imperador. Se você olhar de cima, você vê que é uma cidade, uma organização simétrica. Aí se você compara com o modelo português e o modelo holandês, você já observa que a nossa lógica, a nossa estruturação de cidade proposta por Portugal era uma estruturação que dificulta o processo da mobilidade, da fluidez. Vamos lá, olha lá. Olhe aqui Buenos Aires. Olha como é simétrico. Tá? Um bairro aqui de Buenos Aires. Um modelo espanhol. É bem diferente. Olha, Buenos Aires, olha aqui Portugal e olha aqui a Nova Maurícia lá no Recife holandês. São modelos de cidade, projetos de cidade diferentes. Isso vai facilitar ou complicar a ideia da lógica da mobilidade. Uma outra questão que a gente pode levantar, a questão das ferrovias, dos transportes, do modelo de transporte. O Brasil, quando pensou no transporte, né, na lógica, porque a gente pensa o quê? Quando você pega ali assim, uma quantidade de caminhões que estão dentro das nossas cidades. Tem ou não tem? Aquele monte de carreta, aquela confusão, porque priorizamos em determinado momento da nossa história em investir no transporte rodoviário ou ferroviário? Rodoviário. Isso é muito caro. O custo do Brasil por um transporte rodoviário, um custo em termos de produtividade, de competitividade, é um custo muito alto. É você pegar uma carga lá no Rio Grande do Sul, colocar a carga lá no Rio Grande do Sul, em cima de um caminhão e trazer para Recife. Imagine quantos quilômetros essa carga vai rodar em cima do caminhão e o custo de você rodar dentro do caminhão. Por quê? O modelo das ferrovias, elas foram abandonadas por muito tempo. A gente está vivendo agora um renascimento das ferrovias. Aí aqui a gente tem um modelo, esse mapa aqui é de 1950, né? 1950, 52, né? Até 52, a gente está falando daquela lógica que seria do governo Vargas, um governo nacionalista. Aí quando a gente pega a teia das nossas ferrovias, ela vai estar priorizando que região do país? Do Sudeste, porque lá atrás, quando a gente lembra do café, o café que você tem no Vale do Paraíba e no Oeste Paulista. Aí você tinha que trazer o café para o litoral, Porto de Santos, por exemplo. Aí você vai construir o quê? As ferrovias. As ferrovias, de princípio, elas foram criadas para transportar cargas. As ferrovias, de princípio, que foram criadas para transportar café, essas ferrovias serão usadas para o transporte de quem? De pessoas. Um transporte, um meio de transporte coletivo mais pensante. Aí quando você entra dentro da República Velha, aí o Washington Luiz disse o seguinte: governar é construir estradas. Aí você vê o abandono da lógica de uma política, investimento nesse transporte público, né, nesse transporte ferroviário, e agora a valorização do transporte rodoviário. E quando a gente entra dentro de JK,
que a industrialização brasileira vai ser consolidada com os planos de meta, de JK, aí ele vai incentivar o quê? A indústria automobilística. E essa indústria automobilística, em detrimento de um transporte público ferroviário, por exemplo, que esse projeto foi abandonado. Agora que você está trazendo, né? Aí tem um projeto, que é o trem-bala, não é? De São Paulo, Rio de Janeiro. Aí você tem outros projetos, né? A ampliação do metrô. Observe como o nosso metrô ele é muito pequeno. E se você comparar as ferrovias de Recife, do Brasil, com Londres, por exemplo, com a Europa, a nossa malha ferroviária Fica é muito no México. No México, não precisa nem ir lá para outro lado. Então, a lógica de pensar a cidade foi uma lógica que prejudicou e prejudica a nossa mobilidade. Okay? Então, você tem, né, no período Juscelino, aí olha aqui, olha o PIB, o crescimento do PIB, 8,12. 8,12. Olha no outro momento que o PIB deu um boom, né, quando eu escalei até o governo Lula, foi durante a ditadura militar, o famoso milagre econômico. E esse milagre econômico de Juscelino, o investimento vai ser no transporte ferroviário, no transporte rodoviário. Aí você tem as nossas cidades abarrotadas de caminhões. Né? E outras questões que o Flávio vai levantar daqui a pouco. Vamos lá? Pronto? Lá vamos. Como é o tema? Mobilidade urbana, desafio social, político e ecológico. Se você fosse trabalhar no período colonial, o negro tinha sido escravo. Você trabalha o formato das cidades ibéricas, não é? Depois, atualmente há um impasse. A preservação desse patrimônio e a mobilidade urbana. O que é que o poder público tem que fazer? Um investimento em infraestrutura urbana, transportes coletivos, alternativos, diversificação dos modais, não é? Então, veja, a gente... O que é... Uma vez um aluno meu disse assim, Flávio, eu comecei a entender o que você dizia na hora que você disse aquilo. Aí, o aquilo é isso. Veja. O que é preciso fazer na Rosa e Silva? Um corredor só para ônibus. Porque o que é que as pessoas de carro têm que ver? Tem que ver que o ônibus anda e ela não anda. Você tem que oferecer mais qualidade. Mas a qualidade não é melhorar o ônibus, não. Porque as pessoas da classe média, por exemplo, andam de ônibus lá no Rio de Janeiro. E o ônibus é um vermelho, que é uma fábrica só. Fornece para o Brasil inteiro. Não é a qualidade do ônibus, é a qualidade desse transporte. Não é? Então, olha aí, o poder público tem que fazer o investimento e essas alternativas, né? O que é que a prefeitura da gente está fazendo? No domingo, usa-se a bicicleta, porque as pessoas, inclusive, precisam aprender a andar de bicicleta. Eu, por exemplo, não é? Não, mas eu não vou entrar na bicicleta. Vai ter que melhorar de outra forma para mim, porque eu não sei andar de bicicleta e idoso não anda de bicicleta. Não é não? Se estamos fazendo uma sociedade de idosos, tem que ter bicicleta, mas tem que ter sem ser bicicleta. Outra coisa, quem já fez esse roteiro de bicicleta? Pronto. O que é que a gente percebe quando a gente vai de bicicleta? Rapaz, é perto. Já perceberam? Já poderia ter essa sensação, né? Que a gente imagina sair daqui para o centro. Não, não é que eu sou do cabelo, não, né? Eu vou correr. Aí você pega a bicicleta, poxa, né? Então, primeira intenção, né, a proposta é instigar. É possível você ir de bicicleta. Aí, no segundo momento, o que a gente precisa fazer para melhorar isso? Andar de bicicleta. Criar as famosas ciclovias. Porque aí agora é só do ciclista dentro do trânsito. Aí competindo com o carro, com o ônibus, com o caminhão, com a moto, e você no meio da bicicleta. E aqui, né? Na beira do abismo. E o meio-fio e a pista tem um abismo. Porque vão colocando um asfalto. Cai lá dentro, né? Ou também cai por fundo. Tá? Então a intenção. Aí o que é que a gente está percebendo? A partir dessas iniciativas, não é só essa não, conscientização, etc. Uma quantidade maior de bicicleta na rua. Então, o que é que a gente está percebendo? A partir dessas iniciativas, não é só essa não, conscientização, etc. Uma quantidade maior de bicicleta na rua. Então, a intenção é
Aí vai aumentando também a quantidade de acidentes, né? Porque as nossas ciclovias, o que é que acontece? Começa de um canto, aí não tem nada a ver. Aí você não, tem uma ciclovia na avenida fulano e tal. Aí depois ela te joga dentro da roda de cima sem ciclovia, né? Aí você vê a ciclovia livre, aí agora... Né? Não, e a ciclovia sem o guarda-corpo, o povo vai para o abraço. Abrir mão dos seus privilégios individuais e pensar e agir coletivamente. Não é? O poder público tem que fazer uma coisa e a gente tem que fazer outra. Não é? As consequências são os ganhos ambientais. Não é? Porque na hora que a gente começar a usar menos o carro, conclusão, o Brasil deve seguir o exemplo das cidades mais avançadas. Lá vamos, em vez do período colonial, você tem informação sobre como é o transporte coletivo em Paris e Tóquio. Aí você bota, o poder público tem que fazer um investimento em infraestrutura urbana, transportes coletivos, alternativos, diversificação de modais, a população tem que abrir mão dos seus privilégios individuais, pensar coletivamente, e as consequências são os ganhos ambientais. O Brasil deve seguir o exemplo das cidades mais avançadas para poder amarrar com como você começou. Não é? Mas digamos que você não tem essa informação aqui. Pronto, então você escolhe outra. Não é? Vamos ver. Ó. Olha só. Isso aqui seria essa quantidade de pessoa com essa quantidade de carro. Essa quantidade de pessoa com esse ônibus. E essa quantidade de pessoa com essas bicicletas. Imagina. Você pegaria a Rui Barbosa, porque eu fico ali de frente ao colégio público, né, fazendo a recepção do menino, e aí para, né? Completamente. Aí fica o ônibus parado e os carros todos parados. Né? E a situação é complicada para quem atender do ônibus, porque vai perto, muitas vezes. Em uma hora naquele trânsito. Né? Agora, se você pegar, a maioria das vezes, o percurso daquelas pessoas que estão usando o ônibus é muito pequeno. Da minha casa para cá são 3 quilômetros. 3 quilômetros, veio de carro. Veja aqui, 3 quilômetros. Você encontrou o quê, gente? Não é nada. Aí qual é o meu medo? Eu saí de carro de lá para cá, eu trago meu computador. Aí o que é que eu vou encontrar no meio da rua? Meu computador. Né? Perdi meu computador, eu vou chorar. Não é pelo bem, o ladrão, eu quero que o seu carro, o computador disse, leve meu carro, não leve meu computador. Se quiser minha conta, eu dou, mas não leve meu computador. Por quê? O computador tem uma cara de informação, né? E o carro você poderia comprar. Você está vendo que é preciso melhorar a ideia em vários aspectos. Para poder a gente abrir mão. Agora, tem hora que... Sabe o que a gente podia levantar aqui na mobilidade urbana, no desafio social, político e ecológico? Minha gente, imagine idoso e deficiente. A mobilidade não é só questão de carro, não. É questão de calçada. Não é? Uma vez a TO do meu filho disse assim: ô Flávio, por que você não compra uma cadeira elétrica para seu filho? Aí eu disse assim, e ele ia andar com uma cadeira elétrica onde? Aí ela pensou, ele ficou no shopping. Então no shopping devia ter uma cadeira elétrica para o filho quando chegasse lá, né? Não, por quê? Na calçada ele não pode andar. Na rua ele não pode andar. Eu sei que ele anda com a outra cadeira, né? Se na calçada, minha gente, tiver... Porque todo mundo faz isso. O povo acha carro, um negócio tão arretado, tão arretado. Meu Deus, que fetiche. Carro. Que pega a calçada e esburaca a calçada todinha para o carro entrar melhor. Resultado, quem vem com a cadeira de roda... Nossa, como às vezes é um patentinho desse tamanho, não faz como. Não é? Então veja, a gente está pensando em carro. Se a gente fosse pensar em deficiente e idoso, veja que mobilidade trabalhosa é a da gente. Impossível. Né? Uma amiga minha chegou na Europa e disse, menina, tem tanto deficiente aqui. Eu digo, deve ser o mesmo número.
Não é? Porque aqui pode sair, lá tem que ficar em casa, não é? Não é verdade? Não é isso? Estão vendo? Vamos lá. O valor do trabalho na construção da dignidade humana. Temos vaga. Temos vaga na área de TI, trabalho infantil. Crianças trabalhando. Ó, a gente pensa que acho que eu brincando naquela dança bolinha, mas não é não, elas estão trabalhando, né? O valor do trabalho na construção da dignidade humana. Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Esse tema é um problema ou uma solução? É para falar de escravidão aqui? Não. É para falar de trabalho e como ele é uma coisa positiva na construção da dignidade das pessoas. Tá certo? Vamos lá? Passa um pouco. A gente fala um pouquinho de sociologia, né? Eu coloquei assim: trabalho é um elemento estruturador na composição psicológica das pessoas. Porque quando a gente pensa no trabalho, né, aí a gente tende a pegar aquelas teorias marxistas, por exemplo, né? Da alienação, do trabalho repetitivo, né? Na fábrica, alienante, etc. Tá? Agora a gente pode pensar também o trabalho na perspectiva positiva da palavra. Por exemplo, como assim o trabalho é um elemento estruturador na composição psicológica das pessoas? Quando você encontra uma pessoa desempregada, ela fica muito dependente. Não é só pela questão salarial, também é fundamental a questão salarial. Ô Miguel, quando a gente pergunta a uma pessoa o que é que você é, ela responde a profissão. Tá? Imagina como é importante o trabalho para a gente. Aí o trabalho, por exemplo, ele vai ser um estruturador temporal do tempo. Aí está todo mundo aqui prestando, né, vai prestar o vestibular, aí todo mundo aqui deve dormir umas 10 horas por dia. Não é? Tem tempo, aí chega da aula, aí tira aquela soneca, é assim, é? Qual é o sonho, o seu sonho quando passar no vestibular? Depois de eu dormir, uma semana, um mês dormindo sem parar, não é? Porque sono, aí dormir. Aí o menino passou no vestibular, segunda entrada, aí, dormir, aí dormiu, né? Aí daqui a pouco chega por aqui, não tem nenhuma montorinha pra mim. Eu achei que não está querendo dormir, né? Porque o trabalho, ele organiza temporariamente a concepção de tempo nosso. De férias a gente não faz nada, a gente diz assim, amanhã eu faço, acaba as férias e não faz nada, né? Vou arrumar o quarto, vou aproveitar as férias para arrumar meu quarto, né? Aí, primeiro dia de férias, eu vou descansar, né? Amanhã eu faço. Amanhã apareceu alguém, aí depois apareceu alguém, aí quanto tempo acabou as férias, né? Depois vai vestibular. Então, é um organizador temporal. A gente pode pensar como forma positiva do trabalho. Você, quando trabalha, ou quando você tem a sua atividade, você tem horário para dormir, para comer, horário para sair, horário para tarará. Aí você vai ver que a produtividade vai ser maior. Vai aumentar a produtividade. Outra coisa, quando a gente pensa no trabalho de forma positiva, o trabalho ele vai permitir que eu e você, que nós tenhamos acesso a ambientes diferentes. Você está dentro de casa, imagina dentro de casa, né, o dia inteiro, naquela rotina, dentro de casa. Aí de repente, né, você está no trabalho. Aí um dia, né, você vai ter uma capacitação. Aí no outro dia, você vai, né, vai falar lá uma reunião lá com o chefe. Aí no outro dia, aí você vai fazer, tarará. Então o trabalho vai diversificar, né, o seu ambiente. E isso é coisa positiva. Outra coisa que a gente pode levar em relação ao trabalho de forma positiva, porque a gente só vê a parte repetitiva, alienante, nem escravo. A gente pode pensar que o trabalho ele possibilita a gente ampliar, desenvolver as nossas habilidades e competências. Estou fazendo vestibular para passar em medicina. Pronto, passou em medicina. Onde é que vai desenvolver suas competências? Dentro da universidade ou no trabalho? No trabalho. É onde que essas competências e habilidades serão ampliadas, exatamente dentro do trabalho. E o trabalho vai trazer a satisfação individual. Aquela ideia que o Flávio falou, né? Quem
não, eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou professor, tá? Então, a gente pode enxergar, a gente pode verificar. Aí o aluno ele tem que ter esse cuidado, não trazer aqui o trabalho simplesmente na questão negativa, alienante, etc, etc, tá? O trabalho tem essa perspectiva também, a perspectiva positiva. Tá? Então, dentro dessa visão, o trabalho é um elemento estruturador na composição psicológica das pessoas. Por quê? Organiza o tempo, né? O trabalho vai ampliar a capacidade das suas habilidades e competências dentro da ideia do trabalho. O trabalho vai ampliar os contatos sociais. Dentro de casa, o contato acontece com um grupo muito restrito. Aí quando você sai de casa e vai para a rua, vai para o trabalho, o que é que vai acontecer? A quantidade de contatos sociais vai ser reduzida ou ampliados? Vai ser ampliados, serão ampliados. Exatamente na perspectiva do trabalho de forma positiva. Então a gente pode pensar no estruturador temporal, tá? Coloquei estruturador temporal, se você quiser, lado positivo. O trabalho, né, trazendo, ampliando o contato social, estruturador temporal. O trabalho ampliando os contatos sociais, O trabalho, né, desenvolvendo as ideias das habilidades e competências, a gente pode trazer o trabalho desenvolvendo habilidades e competências. Porque você trabalhando, aí você vai estar ali, né, focado no seu ofício, na sua profissão e assim por diante. E o trabalho também vai trazer a individuação, o fortalecimento da individuação. Né? Imagine para um pai de família desempregado. Minha avó era protestante, ela dizia assim, mente desocupada é a oficina do diabo. O discurso protestante, né? Aí o que a gente observa, por exemplo, dentro do discurso? Deus escolheu Davi. Davi estava dormindo ou estava trabalhando? Estava trabalhando, no campo, né? Aí Deus escolheu, não sei quem. Aí quando você vai observar, estava exatamente fazendo o quê? Trabalhando, né? A ideia é esse discurso aí, né? Um trabalho, desenvolvendo essa habilidade, organização temporal. Então, a gente está trazendo esse olhar para que você perceba o trabalho, não apenas na perspectiva. Vamos lá, olha aí. Falou do trabalho na construção da dignidade humana. Né? Veja, um menino, para falar do trabalho, selecionou o argumento da escravidão. É possível? A gente não pode. É o que a gente chama de problematização do assunto. A gente parte do problema e chega à solução. Confere? Então, o argumento, eu poderia começar. Eu poderia falar o tempo todo de escravidão, minha gente. Não, porque não é o valor do trabalho na construção da dignidade. Aí eu podia começar com escravidão e poderia organizar, olha, já no desenvolvimento, a luta histórica dos trabalhadores por condições dignas de vida. Avanços em termos de superação da opressão ao trabalhador, das más condições de trabalho, a partir de leis trabalhistas, fiscalizações e punições. No D2, nas sociedades mais avançadas, exemplo para as menos avançadas, os trabalhadores desfrutam de condições dignas de vida, moradia, alimentação, saúde e lazer. Conclusão, as lutas sociais trouxeram mais valor ao trabalho e ao operário, que hoje usufrui de condições mais dignas de vida. Não é? Veja, a gente começou com escravidão, mas a partir do D1, a gente já tem que trazer o trabalho construindo a dignidade humana. Tá certo? Aí agora, olha aí. Não comecei com escravidão. Você poderia. Aí aqui, ó, os avanços históricos em termos da superação da opressão do trabalhador, das más condições de trabalho, a partir de leis trabalhistas, fiscalizações e punições. Aí toda aquela informação, por exemplo, não é? Da Constituição, não é? De 34. Não é isso? Importância de um investimento em políticas de profissionalização ao trabalhador cabe manter-se empregado. Também não adianta, não é? O governo fazer um investimento em políticas de profissionalização se você não está interessado, não é? Então, o que é que cada um podia fazer, né? As consequências.
a independência financeira, a melhora da autoestima, o favorecimento das relações sociais, o estímulo à superação de dificuldades e desafios, possibilidade de consumo, qualidade de vida e movimentação da economia. Olha quanta consequência boa que o trabalho pode trazer. Conclusão: boa parte da vida o indivíduo dedicará ao trabalho. Importância da satisfação profissional para a realização e a dignidade do homem, da conciliação com outras atividades também fundamentais, lazer, convivência e cultura. Estão vendo, livros? Então, olha aí, não é? O que é que a gente pode fazer, não é? Agora, veja bem, eu fiz um material para vocês, tá certo? Que é o seguinte: vocês vão escrever um parágrafo dissertativo. A pergunta é a seguinte: atividade de redação. Construa um parágrafo argumentativo para responder a seguinte questão: o rodízio de carros é uma solução para os constantes congestionamentos da cidade do Recife? Só um parágrafo. E aí vocês escrevem o parágrafo e depois podem sair. Tá certo? Só para deixar. Tem que dar o nome, tem que dar o nome. Hoje a gente está participando da nossa aula, o pessoal da Secretaria